Hoje o papo é ética no tarô, ética no jogo de cartas. Os próximos stories serão sequências desse assunto. Então, se você tem interesse, permaneça. Se você não tem, passa direto, porque as próximas sequências serão sobre esse assunto. Depois eu vou compilar todos esses stories e vou montar um vídeo único para deixar aqui no feed, tá? Acho importante essa explicação, essa orientação para as pessoas que procuram o meu trabalho enquanto cartomante, enquanto leitora e tradutora de cartas, tá? Então acho interessante. Bom, vamos lá. Ética no tarô. Inclusive é a figurinha que está colada aqui, vai estar colada em todos os próximos stories, justamente para ficar bem claro qual é a simbologia e que existe uma ética no tarô. Como assim ética no tarô? O jogo de cartas ele não é considerado uma profissão regulamentada. Ele não tem um conselho regional, ele não tem um registro, né, no Código de Atividades Laborais do nosso país. Então é uma atividade extraoficial, né, em que nós realmente temos uma renda com essa atividade, porém não é uma atividade regulamentada a título profissional. Porém, toda profissão, toda atividade, ela acaba tendo o seu código de ética, a sua conduta moral, porque nós vivemos em sociedade e, como sociedade, a gente precisa se adequar a algumas normas, a alguns critérios para que a gente consiga uma boa convivência, para que a gente não invada o espaço do outro, causando algum tipo de problema, algum tipo de atrito. E na atividade cartomântica não é diferente, também existe um código de ética. Isso porque a nossa atividade, ela mexe com a vida da outra pessoa. Ela traz a título previsional ou terapêutico questões da intimidade e da particularidade daquela pessoa que nos procura para saber tais informações, tá? E não necessariamente as informações que essas pessoas procuram quando nos buscam são específicas sobre elas. Muitas vezes, na maioria das vezes, e é uma pena até porque eu acho que a leitura de cartas ela teria grande valia se ela fosse mais usada a título de autoconhecimento, a título terapêutico, do que a título previsional. Mas não é isso que acontece, então vamos trabalhar com a realidade que a gente tem. A maioria dos jogos, 95% dos jogos que eu realizo são de título previsional. 5% é alguém que está querendo autoconhecimento. Então, muitas vezes, quando me procuram para uma leitura, a pergunta, ela engloba outras pessoas, outras vidas, outras intimidades, que estão atreladas a essa vida dessa pessoa que está me procurando. Até aí, ok. Quero saber uma informação sobre a saúde da minha mãe, eu quero saber se o meu filho está se envolvendo com mais companhias, ou se ele realmente está ali no caminho correto, se eu preciso ter algum tipo de orientação ou de informação sobre a vida dele, né, por se tratar muitas vezes de uma pessoa menor de idade, onde a responsabilidade, inclusive legal, é do responsável. Eu tô casada e eu gostaria de saber se há uma fidelidade do meu companheiro em relação ao nosso relacionamento, né? Se é um relacionamento monogâmico de fato ou se existe um triângulo amoroso e eu não tô sabendo. De respeito à própria pessoa. Esse é o motivo pelo qual eu fico muito à vontade, tá? Respeito os colegas que não ficam, super entendo. Concordo que há um desconforto assim absurdo, mas eu respondo com muita tranquilidade, porque eu tenho confiança no meu trabalho, eu tenho confiança na minha conexão energética, porque jogo de cartas não é espiritual, é energético. A espiritualidade ela também se comunica através da energia, mas o jogo de cartas ele não depende da espiritualidade, ele não é oracular, ele não é um jogo de búzios, onde os guias, os orixás respondem através dos búzios. Não, o jogo de cartas, o jogo de runas, são jogos que não são oraculares, ou seja, o oráculo sou eu. Eu sou o oráculo e eles, as cartas ou as runas, são as ferramentas que eu, oráculo, utilizo para poder interpretar. Por quê? Porque apesar de serem perguntas relacionadas a outra pessoa,
são perguntas que impactam diretamente na vida do consulente, na vida daquela pessoa que está me procurando. Então, é pertinente que as informações trazidas pelas cartas sejam repassadas para esse consulente. Até porque as cartas só revelam aquilo que pode ser revelado. O que não pode ser revelado, não é revelado, tá? Então, existe ali um código de ética, digamos assim, universal, espiritual, energético, onde as informações liberadas, elas têm uma autorização de cima. Aí você intitula de acordo com a sua crença, não vou entrar no mérito. Mas existe uma autorização vinda de cima, para que você possa ter ciência daquilo e possa usar o seu livre-arbítrio em cima daquela questão que foi trazida para você. Tem outras questões que não são possíveis serem reveladas, e assim não são. Entende que se você é ex, o nome já diz, ex, você não faz mais parte da vida dele. Logo, o que ele faz da vida dele é um problema dele, não impacta mais na sua. Ah, impacta sim. Impacta porque eu gosto dele, eu sofro, eu fico querendo saber a informação, mas aí é uma escolha sua. Você não está mais no relacionamento com essa pessoa e você ainda se mantém atrelada energeticamente, mentalmente, emocionalmente a essa pessoa, na busca incessante de informações sobre a vida dela que vão provavelmente te fazer mal, essa é uma escolha sua. Mas se você analisar friamente, não é uma questão que te diga respeito, não é uma questão que impacte no teu dia a dia, porque você já não tem mais um elo de relacionamento com essa pessoa. Diferente se, eu sou ex, mas nós vivemos um triângulo amoroso. Ele tem outra pessoa, mas nós ainda saímos, nós nos relacionamos. A mesma coisa, aconselhamento. Eu gostaria de saber qual o conselho que as cartas dão para o meu filho nessa situação. Eu gostaria de saber qual o conselho que minhas cartas dão para minha mãe nessa situação. Eu gostaria de saber qual o conselho que as cartas dão para o meu ex, para o meu amigo, para o meu colega de trabalho. O conselho é para fulano? Então só cabe ser dito a fulano, por pedido de fulano, porque às vezes nem ele quer tomar conhecimento desse conselho. Às vezes nem ele está preparado para receber esse conselho. Então não faz sentido eu passar para você, que não é o fulano alvo do conselho, o conselho que só serve para ele, só pode ser aplicado para ele. Então não faz sentido, isso é uma especulação, isso é uma curiosidade, isso é fofoca. Então, assim, existe um limite entre a privacidade e o respeito. E onde eu estou querendo chegar? Qual é o calcanhar de Aquiles? Há uma diferença muito sutil entre questões que dizem respeito ao consulente, apesar de trazerem nomes e fatos referentes a outras pessoas, e questões que não dizem respeito ao consulente. Eu vou citar alguns exemplos, tá? Que acontecem eventualmente comigo. Eu quero saber se o relacionamento de fulano e beltrano como está. Se está tendo fidelidade, se vai ser duradouro, se eles estão tendo algum problema, se eles vão se separar. Você é a terceira pessoa. Quem é você na fila do pão? Eu vou te perguntar isso. Quem é você? Qual é a tua relação com esse casal? Por que você quer saber da relação deles? Eu sou a ex dele. Não te cabe. Então, Juliana, quer dizer assim, deixa eu ver se eu entendi. Se eu te procurar pedindo informação da privacidade de uma outra pessoa que não tenha nenhuma relação, consequência ou interferência na minha vida, você vai me negar a leitura? Você não vai jogar para mim? Você vai perder o cliente? Então, eu não vou jogar para você dessa forma que está sendo pedido, tá? É como eu falei, tudo é a forma como é perguntado e é feito. Eu não vou responder dessa forma, porque eu não preciso me expor invadindo a privacidade do outro, o livre-arbítrio do outro. O outro não autorizou que informações sobre a vida dele fosse passada para terceiros, e nesse caso você é terceiros. Da mesma forma que você não se sentiria confortável se terceiros me procurassem pedindo informação sobre a sua vida e eu passasse. É muito sério. Tem informações que parecem ser banais, mas tem informações que podem mudar. Agora, nada impede de você pedir um conselho para você em relação a essa situação. Qual o conselho que as cartas me dão em relação
eu não conseguir me desvincular do fulano que já tem um relacionamento com outra pessoa. Qual a orientação que as cartas me dão? Mudou completamente. A orientação é para você. E pode ser que no meio dessa orientação saia alguma informação sobre o relacionamento dele com a atual. Entende? Para poder clarificar, justificar o porquê desse conselho. Olha, ele está muito bem, ele está muito feliz, ele não pensa em voltar, segue sua vida. Ou então, dá mais um tempo, tenha paciência, isso que ele está passando é uma fase, daqui a pouco vocês voltam, daqui a pouco vocês se entendem. Tem um pouquinho de tolerância, dá espaço para ele. Opa, o conselho foi para você, mas já abriu informação sobre o que está acontecendo lá. É provisório, é temporário, daqui a pouco ele me procura. Ou então é definitivo, é melhor eu seguir informações que podem impactar diretamente na família, na estrutura familiar, se não tiver uma ética, um bom senso na hora de ser passado. Tá? Tem informações que nem devem ser passadas. Então, assim, eu não vou responder. Perder o cliente, não acredito que eu perca. Sabe por quê? Eu acredito que eu atraio clientes conforme a minha vibração. A gente atrai o que a gente vibra, ok? Se eu vibro na ética, no que é correto, no respeito ao seu livre-arbítrio, no respeito à sua privacidade, logo eu vou atrair clientes com esse perfil, ressonante com a minha energia e com o meu modus operandi de trabalhar. Se você me procurou com um propósito que destoa da minha conduta ética, moral, você não vai continuar sendo meu cliente, mesmo que eu te responda. Porque aí, como não é compatível energeticamente, esse cliente provavelmente vai se distanciar. Ou ele não vai gostar da minha leitura, ou ele não vai se identificar com a minha leitura, ou ele vai se incomodar com alguma coisa que eu vou dizer para ele, ou simplesmente ele vai esquecer de mim. Não vai continuar sendo meu cliente, porque não estamos conectados energeticamente. Ele vai procurar um outro cartomante mais compatível com a energia dele. Então eu não me preocupo, porque os meus clientes são meus clientes há anos. Os meus clientes podem sumir por meses, depois eles voltam. Quando eles têm uma questão que realmente tem a necessidade de uma orientação, de um discernimento, de um direcionamento, eles me procuram. Então eu não tenho medo de perder cliente por estar sendo ética. Eu tenho medo de causar prejuízo na vida alheia porque eu não estou sendo ética e estou priorizando dinheiro. Porque são duas questões. Dinheiro, na minha concepção energética, é consequência de um resultado positivo, de um trabalho que você faz por amor, por vocação, por prazer, sabe? Por destino, por caminho. Você tem caminho de exercer aquela atividade e, por consequência do seu trabalho ser bem desenvolvido, isso te gera dinheiro. Como dinheiro para mim não é a atividade fim, não é o objetivo, é a consequência, então eu não tenho medo. Medo também é uma palavra que precisa ser bem compreendida, porque se eu tenho medo de não responder você e perder cliente e ficar sem dinheiro, eu já estou vibrando na escassez. Eu já estou afastando você enquanto cliente e eu já estou afastando o dinheiro enquanto recurso material na minha vida. E é papo para uma outra sequência de stories. Essa aqui já vai ficar grande o suficiente com esse tema que eu trouxe. Eu quero trazer um caso muito delicado, que fala sobre a privacidade do outro. Imaginem uma família, pai, mãe e filho, tá? Independente de estarem juntos ou não estarem juntos. Onde essa criança é fruto de um adultério. Essa criança não é fruto dessa relação. Porém, por muitos anos, essa criança foi divulgada e foi, talvez até a própria criança tenha crescido com a certeza de ser filha desse pai, quando na verdade ela não é. Imagina a responsabilidade de eu descobrir que esse filho não é filho desse pai e imagina a bomba. Eu abrir as cartas para saber, né, se o filho, a filha, é realmente daquele pai e eu ver que não é. Gente, isso já aconteceu comigo. Recentemente, inclusive. Não é.
Claramente. Não é. A gente tem que ter muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Eu não posso mentir no jogo. Porém, eu também não posso ser... Me fugiu o nome aqui. Enfim, daqui a pouco eu lembro e eu falo a expressão. Eu não posso ser inconsequente. Não era esse o termo que eu ia usar, não, mas, enfim, serve, cabe. Eu não posso ser inconsequente, sabe? Ainda mais se isso não for pertinente à pessoa, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Eu gosto do fulano é casado com a Beltrana e teve um filho com a Beltrana. E ele preferiu, sabe? Ela preferiu sair de casa, digamos assim, numa atitude até respeitosa, de consideração, para poder viver o que ela queria viver, tirar as dúvidas que ela queria tirar. Enfim, botar a cabeça no lugar. E aí, gente, eu não tô entrando no mérito se é certo, se é errado. Eu não sou Deus. Eu não tô aqui para fazer justiça nem para definir o que é certo e errado na vida das pessoas. Eu estou dizendo a energia que apareceu. A energia que apareceu não era uma energia de sabotagem, de traição, de egoísmo, de alguém que tá sacaneando por prazer, de sacanear que não tá nem aí. Não. Era alguém que estava confuso, passando por um dilema pessoal e se afastou do casamento para poder entender, enxergar de fora a situação que estava vivendo e tomar as suas decisões, as suas escolhas. E ali estava até uma previsão de retorno, sabe? De reconciliação mais à frente. O que essa pessoa, o que interessa a essa pessoa se essa criança é filho desse cidadão com essa cidadã? Posso revelar isso para essa pessoa. Ah, mas é meu ex, se separou de mim, me traiu com ela e agora eu sei que ela traiu ele, fez um filho nele e ele tá de bobo, dando tudo para criança, dando tudo para adolescente, às vezes a pessoa já é até adulta, tá há anos nessa situação, que é pior ainda, né? Porque já existe toda uma estrutura emocional envolvida, todo um aparato, todo um histórico de vida ali, uma lembrança afetiva gigante. Será que vale a pena destruir? Será que vale a pena jogar pro ralo? Por causa de um DNA? Gente, é muito delicado. É muito delicado. Você lidar com questões que estão ocultas e trazer à tona requer muita responsabilidade. Esse tema, particularmente, eu já tive um caso mais antigo, onde eu contei que a criança não era filha daquele pai, porque o contexto era pertinente, tá? E já teve uma situação mais recente que eu descobri que a filha não era filha daquele pai, apesar de tantos anos, e eu não contei para aquele pai. Eu não contei. Eu não contei porque não vai somar em nada. Eu não contei porque vai ser uma bomba. Quando vocês me trazem uma dúvida, preste atenção nisso, quando vocês me trazem uma dúvida, você já tem a resposta. A resposta já está no seu inconsciente. Porque se você tivesse certeza, você não me perguntaria. A tua dúvida é só para confirmar aquilo que você já sente, aquilo que a tua intuição já te contou. Agora imagina se é um terceiro não envolvido nessa treta que quer saber se a criança é filho ou não é filho daquele pai. Aí que eu não falo mesmo. Entendeu? Se às vezes para o próprio envolvido, dependendo do karma que seja gerado, da consequência que possa ser originada pela minha revelação. Olha, tem coisas que quando precisam ser reveladas, vem na mão da gente. Na mão da gente. A espiritualidade faz chegar até a gente. Faz a gente tomar conhecimento. Mais cedo ou mais tarde, no momento certo, no momento que é o momento daquele fato ser revelado. Assim como tem fatos que passam por uma vida inteira e a pessoa não tem conhecimento, porque não era necessário ou porque o estrago que viria com aquela informação seria muito maior. Então, o que eu quero deixar claro para os meus consulentes, para as pessoas que me procuram, é como minha mãe dizia: você não é todo mundo. Então, mas fulana, eu joguei, fulana me conta. Se pedir para Beltrana vai jogar com fulana e com Beltrana. Eu tenho o código de ética, eu não respondo esse tipo de coisa. Prefiro ficar em paz com a minha consciência
do que arrumar mais karma energético para minha vida por conta de um trocado, tá? Não tem como. É a mesma coisa quando o assunto é saúde. Tem muitos cartomantes que não falam sobre saúde, porque falar sobre saúde é algo muito delicado. Quando a gente faz uma jogada sobre saúde, a gente fala sobre saúde energética. A gente capta a energia que circunda aquele paciente, aquela pessoa. Não necessariamente a doença ou o mal que aparecem nas cartas já é físico, já existe. É como previsão de morte. Não tem como, gente. Tem jogadas que são claras. São claras que a morte está próxima. Mas cai na mesma circunstância do filho que não é filho do pai. Como é que eu vou dizer para a pessoa que ela tem, sei lá, 1 mês de vida, 3 meses de vida? Gente, eu não sou Deus. A energia que as cartas me mostram pode até estar aparecendo isso. Mas não dá para falar esse tipo de coisa. Porque não é sentença. Porque essa previsão ela pode ser alterada. E se ela não for alterada, mesmo assim, ela pode trazer consequências. Eu não sei se a pessoa que está recebendo essa informação é uma pessoa deprimida, uma pessoa com tendência ao suicídio, uma pessoa em desequilíbrio mental. Eu não sei se tem pessoas adoecidas à volta dela que podem morrer. Um dia, quando um rapaz me procurou e tinha passado por uma separação no casamento, a mulher saiu de casa e ele estava suspeitando que ela estava se relacionando com uma outra pessoa, que tinha uma terceira pessoa envolvida. E me pediu para confirmar se realmente tinha. E realmente tinha. Energeticamente, a motivação dela sair de casa não foi a terceira pessoa, foi a dificuldade no relacionamento deles. Porque muitas vezes a gente quer transferir a responsabilidade do relacionamento, né? Ah, não deu certo porque fulano tirou de mim. Não, ninguém tirou ninguém de ninguém. Teu casamento tava uma porcaria e aí surgiu uma outra pessoa, entrou na brecha daquela porcaria ali que estava aberta e a pessoa pegou o embalo e foi embora. Pegou carona. E realmente foi o que aconteceu na situação do rapaz. Só que eu vi que a intenção dela não foi uma intenção desrespeitosa a ele. Muito pelo contrário. Ela saiu de casa e se afastou porque ela estava tão confusa, tão em dúvida do que fazer. E ele preferiu, sabe? Ela preferiu sair de casa, digamos assim, numa atitude até respeitosa, de consideração, para poder viver o que ela queria viver, tirar as dúvidas que ela queria tirar, enfim, botar a cabeça no lugar. E aí, gente, eu não estou entrando no mérito se é certo, se é errado. Eu não sou Deus. Eu não estou aqui para fazer justiça nem para definir o que é certo e errado na vida das pessoas. Eu estou dizendo a energia que apareceu. A energia que apareceu não era uma energia de sabotagem, de traição, de egoísmo, de alguém que está sacaneando por prazer, de sacanear que não está nem aí. Não. Era alguém que estava confuso, passando por um dilema pessoal e se afastou do casamento para poder entender, enxergar de fora a situação que estava vivendo e tomar as suas decisões, as suas escolhas. E ali estava até uma previsão de retorno, sabe? De reconciliação mais à frente. Agora, todo mundo sabe que cartomante existe. Todo mundo sabe que jogo de cartas existe. Todo mundo sabe que as coisas, quando precisam ser reveladas, elas são reveladas. Não quer que a traição seja revelada? Não traia. Não quer que a sua paternidade seja, a paternidade do seu filho, da sua filha, seja descoberto? Não faça coisa errada, não minta, não engane, não trapaceie, sabe? Porque aí você não precisa ter medo. Você não precisa ficar assustado, preocupado com o que vai ser revelado. Entendeu? Quem não deve, não teme. Só você viver uma vida transparente. Agora, se você optar por mentir e envolver outras pessoas na sua mentira, se depara com uma cartomante no meio do caminho que revele isso, boa sorte.